Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho de estequiometria, tá? Então, estequiometria, o que que é? Qual a diferença daquele último vídeo que nós fizemos de relações numéricas? Ali a gente só apanhou as grandezas, só explanou, falou um pouquinho sobre as grandezas, as principais grandezas. E ali, a partir daquilo, a gente pode fazer alguns exercícios que tenha apenas um elemento, um composto, né? A gente consegue fazer aqueles exercícios que tem só um elemento e um composto, é bem mais fácil a gente fazer. Só que aqui nesta estequiometria, que é na verdade a metria, né? A medida das reações, né? Estequiometria, a medida das reações, então a gente vai calcular as quantidades de reagentes e produtos. Então, diferente daquele começo, né, das relações numéricas, a gente vai ter questões aqui que vai ter dois compostos ou dois elementos que formam um elemento. E a gente vai ter que saber a quantidade desse reagente, ou dos dois reagentes, ou de um só reagente, que vai desencadear uma quantidade de um produto, de um determinado produto, né? Então, a gente vai, essa geometria, ela lida com isso, né? Ela vai lidar com reações químicas. Então, na questão pode ter uma reação de combustão, né? Que geralmente vem de CO2, né? De combustão. Pode ter uma reação de consumo de CO2, falando assim, né? Com mais ou menos essas palavras. Uma reação de neutralização, umas reações, os nomes das reações com a reação química. Pode ter reação de neutralização, esterificação, reação de transesterificação, quase não foi. Pode ter uma reação de adição, de substituição, de deslocamento, de decomposição, pode ter todos esses tipos de reações, né? E aí a questão geralmente vai dar com o contexto, né, de queima de um determinado combustível fóssil, lá e tal, qual a quantidade, qual pode dar também, pedir, né, a quantidade de massa que foi utilizada ou a quantidade de massa que foi produzida ou a quantidade de massa de massa não, de volume que foi produzida, a quantidade de massa, de volume que foi de volume no produto, ou então a quantidade de mols, ou a quantidade de partículas, né, sendo ela átomos, elétrons, íons. Pode pedir também isso, né, a quantidade de elementos químicos, além da massa, volume, mols e as entidades, né, elementares. Então, toda a questão pode pedir essas coisas. Sempre vai estar assim entre reações, né? Reagentes e produtos. Ela pode te dar um contexto, né? Todo um contexto contendo reações por etapas, tá? Então, a gente vai pegar ali do começo de que tá pedindo e vai ver o final, tá? O produto final e sempre fazer essas relações, tá? Então, nós vamos ter também algumas questões que pedem rendimento, tá? Rendimento, dá uma porcentagem, o rendimento, suponha que, por exemplo, você faz lá e rendeu 100%, né? Só que dessa quantidade de produtos que você obteve no final, a questão está pedindo, e se rendesse só 70%? Então, você vai tirar 70% dessa quantidade de produto final, seja ela de massa, de volume, de átomos, né? Então, você vai tirar esse rendimento, né? O quanto rendeu. Então, você vai fazer isso. Se pedir grau de pureza, né? O grau de pureza do reagente nitrogênio é de 50%. Então, você dá a massa dele, te dá a massa, você pega a massa de nitrogênio, você vai tirar 50%, né? E só vai usar 50% para fazer os cálculos, tá? Porque o grau de pureza é de 50%. Então, nós temos também questões que falam de excesso de reagente, tá? Enquanto vai ter outro agente que é limitante,
né, essas questões têm um pouquinho mais de complicação. Então, nós temos aí sempre essas questões de agente limitante e agente em excesso, né? Então, a gente vai ter que fazer todos os cálculos para saber quem está em excesso e quem está limitando a reação, tá? Então, voltando, né, para o caso aqui, para explicar toda a estequiometria de base, nós vamos ter que a estequiometria é esse cálculo das quantidades das reações e dos produtos, tá? Dos reagentes e dos produtos das reações químicas. E todos esses cálculos, essas reações, esses cálculos vão ser embasados pelas leis ponderais, tá? E as leis de proporções constantes. Quais são essas leis? Lei de Lavoisier, né? A massa inicial é igual ao final, tem que ser igual ao final, certo? As leis das proporções constantes, que é a lei de Proust, né? As proporções têm que estar em determinadas, por exemplo, uma proporção de um reagente tal para reagir com um reagente tal, tem que ter uma proporção ali para se combinarem, né? Para não ter essa coisa de excesso e excedente. Então, temos todas essas estequiometrias, esses cálculos baseados nessas leis, ok? Na estequiometria, temos que essa ciência das informações quantitativas que uma reação química pode representar, por exemplo. Nós vamos ter aqui, nós temos que ficar cientes com a proporção, o número que vem ali grande do ladinho da molécula ou do elemento, né? Que vai indicar se é mol, quantos mols tem, e temos que ficar ligados também no número pequenininho, né? Que vai ser o coeficiente, né? O coeficiente. Então, a gente tem que ficar ciente que tem que multiplicar para chegar à quantidade, né? Desses elementos. Então, nós temos aí a estequiometria. O que é? Nós já falamos bastante, né? O que é estequiometria? Já explanamos, né? Quantidades, vou colocar aqui mais uma vez só para ficar fixo. De reagentes e de produtos né, de produtos das reações químicas lembre-se que isso deve estar baseado nas leis ponderais, tá? Ponderais e leis ponderais e proporções químicas, tá? Então, a gente tem que ficar ligado às quantidades e informações contidas. Por exemplo, fazer de vermelho em uma equação, né? A equação N2, ela vai ter aqui gasoso vai se ligar ao 3 mols de hidrogênio gasoso e vai gerar essa amôniazinha aqui, 2 mols de amônia gasoso também, certo? Essa é a equação já balanceada. Nos indica que o que vai ter nessa equação? Ó, vai ter aqui 1 mol de nitrogênio, vamos colocar N2, né? 1 mol de nitrogênio, pois aqui na frente só tem, ó, equivale a 1, né? Essa proporção vai ter 3 mols de hidrogênio gasoso e vai ter 2 mols, né? Mols de NH3. Na verdade, era para falar das moléculas primeiro, né? Mas nos indica também
que é mais fácil, né? A molécula. Aqui vai ser uma molécula de H2 e aqui 3 moléculas, tá? De H2, aqui é N2, né? 3 moléculas. Aqui vai gerar 2 moléculas de amônia. NH3. Ok, NH3. Qual é a outra indicação aqui? Né? Vai indicar também, dentro dessa mesma reação que vai ter. Isso aqui foi feito depois do balanceamento, tá? Vai ter 28 gramas, né? Se a gente pegar aqui a quantidade, número atômico não, a massa atômica de N2, né? Massa molecular, N2 vai ser 28 gramas de nitrogênio, mas 3 vezes 2, 3 vezes 2 gramas, vai ser 6 gramas de hidrogênio, que vai gerar 2 vezes 28 e 2 vezes 3. Então, vai ser 2 vezes 28 mais 2 vezes 3. Erro aqui é 17, que a massa atômica, a massa molecular atômica do nitrogênio é 17, tá? Então, aqui é 17. 2 vezes 17 mais 2 vezes 3 de hidrogênio, tá? Então, a gente vai ter esse valor aqui. Então, já falamos de grama, de mol, de moléculas, de litros. Ou ainda, que fazer aqui por cima, isso aqui vai ser 1 litro de nitrogênio, que vai ser o mesmo que 3 litros de hidrogênio, que vai gerar 2 litros de amônia, tá? Então, essa relação, se fosse gás, né, aqui, e volume, né? Então, vou colocar um balãozinho, se fosse gás, e volume. Então, essa é a nossa relação, ok? Com essas regras aqui, ó, regras são constantes. Isso nos permite que nós montemos uma regra de 3. Por quê? Por exemplo, aqui, se a gente pegar um exemplozinho, esse mesmo exemplo, né? Um nitrogênio 2 mais um H2 vai gerar NH3, né? Nós primeiro fazemos aí o balanceamento, né? Primeira coisa, fazer balanceamento, tá? Primeiro balanceamento. Então, aqui em reagente nós vamos ter 2 nitrogênios e 2 hidrogênios. Aqui nós temos um nitrogênio, tem que ter 2, e 3 hidrogênio. Como aqui tem que ser 2, né? Aqui tem 2, aqui também tem que ser 2. Então, a gente multiplica por 2. Então, 2 vezes 1 dá 2. O nitrogênio está balanceado. Hidrogênio aqui multiplicou, né? Vai multiplicar por 2 também. Então, vai ser 6. Se aqui hidrogênio é 6, aqui também tem que ser 6. Certo? Então, aqui a gente vai multiplicar por 3, tá? Vezes 3, que dá 6. Agora tá balanceado, tá? Ok. Balanceamento ok. Segundo passo é montar a regra de 3. A régua de 3, tá? A regra de 3 nós montamos e, por exemplo, se 1 mol
né? De acordo com nós fizemos aqui. Vou até colocar em tabela. Tá? Se um mol de nitrogênio produz 2 mols de N mols de NH3, 10 mols de nitrogênio vai produzir quantas moléculas, quantos mols de NH3? Tá tudo em mols, né? Tá bem fácil. Então, vai ser 20, né? Se a gente resolver essa regra, vai ser 20 mols de amônia, né? Quer que seja amônia. Então, vai ser 20 mols, certo? Nós temos essa regrinha aqui, tá? E essa tá bem simples. Então, qual vai ser a regra aqui? Isso valeria também para se fosse massa, né? Se fosse massa, vai ser 1 vezes 28 vezes 2 de 28 gramas de nitrogênio, vai resultar em 2 vezes 17 nitrogênio aqui de NH3, né? NH3. Por que 2 vezes 17? Porque a gente só quer saber do nitrogênio, tá? A gente está colocando, quando a gente quer saber só do nitrogênio aqui, isso é importante para não confundir, achar que é a molécula toda. Não, a gente está colocando essa aqui, tá saindo fora, tá? 2 vezes 17 gramas só do nitrogênio, né? Só do nitrogênio. O hidrogênio não entra porque a gente está com o foco aqui é o nitrogênio, certo? Então, 10 gramas desse nitrogênio vai produzir quantas gramas do composto de nitrogênio nesse composto aqui de NH3? Esse composto aqui. Então, a gente vai ter que vai produzir 12,14 gramas de amônia, tá? Então, essa aqui é muito importante, hein? Muito importante, muito importante. Observação. OBS. Para isso aqui, ó. Quando a gente quiser saber só de um elemento, a gente vai utilizar a massa do elemento. Tá? Quanto de nitrogênio vai formar aqui essa amônia, essa quantidade de amônia, tá? Então, que N do outro lado, mas coloca aqui a fórmula toda, ok? Então, qual vai ser a regra, né? Passos. Quais vão ser os passos? Escrever a equação química. Depois a gente balanceia se a equação acertar coeficientes, eles indicam a proporção em mols existente entre os participantes da reação, tá? Da reação. Então, esse aqui é o nosso segundo passo. O terceiro passo será que nós temos o segundo, primeiro, o segundo passo será, o terceiro passo, no caso, é estabelecer a regra de 3. Tá? Regra de 3. De 3
simples, né? A diferença entre o dado, não esqueci o dado, e a pergunta do problema, ok? Obedecendo os coeficientes da equação. Isso é importante. Os coeficientes da equação, que poderá ser escrita em massa, volume, mols ou átomos ou partículas, elementos, né? Vai depender da questão. Ok, então agora vamos aqui falar um pouquinho dos casos gerais, tá? Os casos gerais. Casos gerais. Os casos gerais. Nós vamos ter algumas relações, né? Por exemplo, quando a gente vai misturar aqui massa, volume, né? Massa, volume, e mais massa, volume, mols e número de partículas. Então, nós vamos poder ter casos aqui, ó, dado, pergunta. Vamos fazer uma bela tabelinha aqui. Dado, pergunta, dado, pergunta, dado, pergunta aqui embaixo, e dado, pergunta. 4, né? Equivalente aí aos 4. Então, nós vamos ter aqui essa relação. Os tipos de questões, né? Então, nós vamos ter algumas questões deste viés aqui, tá? Deste dado aqui. Deixar bonitinho aqui, sei lá, comigo. Então, nós vamos ter neste viés. Quando separar aqui, né? Só para separar dado e pergunta. Quando o dado for em massa e a pergunta estiver pedindo em massa também, tá? Ou vice-versa, que vice-versa não tem porque tá no mesmo, né? Quando for em massa e estiver perguntando em massa. Quando o dado for em volume ou massa e estiver pedindo a pergunta for em volume. Ou quando estiver pedindo, ou vice-versa, né? Pode pedir em volume e a pergunta for em massa, tá? Pedindo em massa, né? Vice-versa. Vou colocar até aqui o símbolo de vice-versa. Vice-versa. Nós podemos ter também, quando for volume e volume, as combinações são infinitas, né? Que são mais fáceis, né? Esses aqui são mais fáceis, volume e volume. Podemos ter também pedindo em massa, aqui é o dado vinha em massa ou em volume, sei lá, e pedir em mols, tá?
Então, podemos ter esse tipo também. E nós podemos ter outro tipo, que eu vou até estender aqui. Na verdade, era mais de 4 quadrinhos. Aqui, dado. Dado e pergunta. Vou estender aqui pra ficar legal. Tá? O dado for em expresso, né? Aqui foi massa mols e pode ser também em massa e número de partículas. Nós temos essa tabelinha aqui para estabelecer esse tipo de relações. E tem casos pedindo um ou outro, né? Casos que a pergunta pede em massa e a dado pede em massa e a pergunta é em massa, o dado em massa, a pergunta é em volume, ou vice-versa, né? Em volume e massa. O dado é em volume, a pergunta também em volume, então ok. O dado em massa, a pergunta em mols, né? Ok também. Dado em massa e a pergunta em partículas, ok? Então, nós vamos ter esses tipos de caso, né? Massa e número de partículas ou vice-versa, né? Que tem vice-versa, as combinações são muito grandes. Várias combinações. Combinações de perguntas. De dados e perguntas. Tá? E pode ter o caso especial havendo duas ou mais perguntas. Tá ok? Então, nós vamos ter esses casos. Eu acho que talvez dê tempo da gente fazer um caso aqui, ó. De massa e a pergunta em volume. Ao calcular o volume de um gás carbônico obtido nas condições de STP, CTP, condições normais, CNTP, condições normais de temperatura e pressão, tá? De 290 gramas de gás butano e massa das massas, né? Então, nós temos aqui a reação C4H10 mais 13 sobre 2 O2, gerando 4 CO2 mais 5 H2O, tá? Então, nós vamos colocar aqui, já tá balanceado, lembre das regras. Vamos para a terceira, né? Vou colocar aqui na regra de 3. Então, nós vamos ter 58 gramas de CH10, que vai gerar... Ixi, deu uma voada aqui, hein? 4 vezes 4 mols, né? Lembre aqui, 4 mols de 22,4 litros de CO2, tá? E 290 gramas de C4H10 vai produzir quantos, né? Litros. Lembre-se de multiplicar aqui pelo balanceio, né? E nós vamos ter um total de 448 litros de CO2 produzidos, né? Foi utilizado o volume aqui, ó. CO2 obtido foi isso, tá? Com utilizando o gás butano, uma reação utilizando o gás butano produziu essa quantidade de CO2. Tá? Um exemplozinho em que se deu em massa, esse foi esse aqui, ó. Massa e volume depois, massa e volume, foi o exemplo desse aqui, tá? Esse tipo de questão, pedir massa e volume. Agora, a atenção que a gente deve ter nesses minutos finais, atenção aos coeficientes.
Essa será a devida atenção que você deve ter aos coeficientes e às proporções. Aqui que fica do lado, quantidade de moléculas, tá? Quantidade de moléculas e coeficientes, ok? Então, essa é a nossa aulinha de estequiometria, tá? Ficamos por aqui, muito obrigada e até a próxima.